Você já teve a sensação de que no fundo você sabe o que você precisa fazer, mas por algum motivo você não está conseguindo enxergar com clareza o que precisa ser feito? E se eu te dissesse que existe uma ferramenta que pode te ajudar a acessar exatamente isso, a sabedoria que já existe dentro de você? Hoje nós vamos falar sobre o que é o tarô terapêutico e por que ele pode ser um portal de reconexão com a sua essência, clareza emocional e ação com propósito. Olá, eu sou a Camila Menezes, fundadora do Espaço Asha, e aqui a gente acredita numa espiritualidade que liberta, que te aproxima de você, e não uma espiritualidade que te assusta, que te condiciona. E é com esse olhar que a gente trabalha com o tarô por aqui. Não como uma ferramenta de previsão de futuro, mas como um espelho do seu inconsciente. Ele é uma bússola interior que revela com profundidade o que o seu coração já sabe, mas que por algum motivo você ainda não está conseguindo ver com clareza. Nossa, abriu um baita sol por aqui, mas bora lá. O que eu queria explicar para vocês é que o tarô terapêutico, ele é uma abordagem que enxerga as cartas não como um instrumento para prever o que vai acontecer, mas sim como um espelho do seu inconsciente, que revela padrões, bloqueios e verdades internas que precisam ser olhadas com mais clareza. Então, enquanto que o tarô tradicional, muitas vezes, ele tá ligado à ideia da adivinhação, do futuro, o tarô terapêutico, ele se ancora no momento presente, porque ele te ajuda a entender o que está acontecendo dentro de você agora, quais as suas dinâmicas internas que estão por trás dos seus desafios que você está vivendo e qual é o próximo passo possível que você pode dar com consciência. Cada carta traz um símbolo que reflete aspectos da psique humana, como medo, desejos, fases, arquétipos, movimentos. E ao olhar para esses símbolos, com um apoio terapêutico e sensível, intuitivo também, a gente começa a acessar aquilo que já está pulsando dentro de você, mas que ainda não foi visto e acolhido com presença. E é por isso que o tarô terapêutico, ele não vai te entregar respostas prontas, ele vai te convidar à sua escuta, ele não vai tirar a sua responsabilidade, ele vai devolver o seu poder. Nossa, gente, eu tive que mudar aqui de lugar porque o sol tá pelando, tá impossível de gravar ali. Então, tivemos uma breve mudança de cenário e vamos continuar o que estávamos conversando sobre o tarô terapêutico. E algo que eu queria trazer para vocês, que eu escuto muito, é a frase: eu tenho medo de fazer leitura de tarô. Eu já escutei isso, muitas vezes. Inclusive, recentemente escutei o caso de uma assistida que passou por uma leitura que a taróloga falou que ela ia bater o carro e ela saiu da leitura, claro, morrendo de medo, né? E, infelizmente, muitas pessoas já tiveram experiências com leituras que são deterministas. E, na minha opinião, isso é o oposto do que o tarô deveria ser. Eu não quero que minha assistida saia com medo da minha sessão, mas sim sentindo confiança, coragem, alívio. E aqui no Espaço Asha, a gente não acredita em terrorismo energético disfarçado de espiritualidade. A gente não acredita em tirar o seu poder. Nós não acreditamos que o futuro ele está escrito e que você só tem que ficar ali esperando para que ele aconteça. A gente acredita em consciência, em escolha e em movimento com verdade, alinhado com a sua essência. E uma outra armadilha muito comum é achar que só porque você fez uma leitura de tarô, o seu problema, a sua questão vai se resolver automaticamente, assim, como mágica. E entendam que o tarô ele não resolve nada por você. Ele te mostra o caminho, mas é você quem precisa andar, agir dentro da sua própria vida. Inclusive, eu já tive clientes que voltaram várias e várias vezes com a mesma questão, esperando escutar algo diferente ou aquilo que elas gostariam de ouvir, mas sem colocar a ação em prática, sem transformar o que a leitura estava trazendo ali. E se você não faz isso, dificilmente as coisas vão mudar. E é por isso que a gente criou o nosso método, o Tarô Essência em Ação, que ele vem para te ajudar a sair da repetição,
da estagnação e entrar em movimento. O tarô Essência em Ação é um método terapêutico, intuitivo e estratégico criado aqui no Espaço Asha. Ele foi desenhado para quem não quer mais ficar rodando em círculos e nem depender do tarô como muleta na sua própria vida, mas sim usar essa ferramenta como uma aliada de autoconhecimento e de ação consciente. Então, durante a leitura, nós vamos acessar onde você está agora na sua jornada em relação ao desafio que você vai trazer, quais bloqueios te impedem de avançar em relação a isso, o que está por trás disso, o movimento que precisa ser feito e o que pode te impulsionar para fazer esse movimento. E pensem que tudo isso, ao final da sessão, vira um plano de ação personalizado, intuitivo, terapêutico, direto e criado ao vivo junto com você. É um verdadeiro mergulho na sua essência e uma ponte para a sua ação. E quando eu pensei em criar, quando eu estava criando esse método, eu entendi que era isso que faltava na minha leitura, porque eu via que muitas das minhas assistidas, elas ganhavam consciência com a leitura, elas saíam da leitura com mais consciência, com mais clareza e muitas vezes com confirmações, porque como eu falo, o tarô, ele mostra para você o que o seu coração já sabe, mas que por algum motivo você não está conseguindo ver. Então, elas já saíam dali com alguma confirmação. Mas, depois que passava a leitura, elas acabavam deixando passando. Elas acabavam não sabendo, tá, agora que eu ganhei essa consciência, eu sei o que precisa ser feito, como eu faço isso? Por onde eu começo? Qual que é o primeiro próximo passo que eu devo fazer para gerar a transformação na minha vida em relação àquela questão, em relação àquele desafio que eu trouxe para a leitura? E aí eu ficava matutando isso na cabeça e eu entendi a necessidade desse plano de ação ao final da leitura. Para quê? Para que você não só ganhe consciência, ganhe clareza e direcionamento, mas também que você saia da sessão com uma clareza muito direta, com um plano em mãos que você sabe qual que é o próximo passo que você precisa fazer. E o próximo passo, e o próximo passo. Para quê? Para que você de fato tome a decisão que precisa ser tomada. Faça a ação e o movimento que precisa ser feito para que a transformação de fato aconteça, para que aquele obstáculo se dissolva na sua vida, para que aquele desafio seja substituído por um outro desafio. Porque é o que eu falo também, problemas, desafios a gente sempre vai ter ao longo das nossas vidas. Afinal, é através deles que a gente evolui, que a gente aprende, que a gente se desenvolve. A questão é quando a gente está sempre com o mesmo problema, sempre no mesmo lugar. Então, o tarô Essência em Ação, ele vai te ajudar não só a você ter clareza, direcionamento, mas também saber os próximos passos que você precisa. Então, se você sente que você está num momento de transição, de dúvidas ou de busca por clareza, e se você quer uma ferramenta que te devolva a verdade com consciência, com acolhimento e não te prenda em mais medo, talvez o tarô Essência em Ação seja o seu próximo passo. O link para agendar sua leitura comigo está aqui na descrição e se você tiver qualquer dúvida, fique tranquila, pode me chamar que eu vou estar aqui para te ajudar. E vai ser uma honra te guiar nesse caminho com consciência, leveza e alma. Afinal, gente, o tarô, ele não tem o poder de mudar a sua vida, mas você tem. E o tarô pode te lembrar disso.